E aí, beleza? Então vamos continuar o nosso assunto sobre pronomes relativos e, como eu havia dito na aula anterior, introduzir a questão sobre orações subordinadas, adjetivas e, na sequência, falar um pouco mais sobre subordinação. Preste atenção, por favor. O pronome relativo é o que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, certo? E sempre pronomes que se referem àquilo que já apareceu anteriormente. É interessante entender como que o pronome relativo substitui o substantivo, evitando a repetição dele. O pronome relativo substitui um substantivo que já apareceu anteriormente. Então é um pronome que substitui e é relativo àquilo que já apareceu em outro momento no período, em outro momento na frase. No finalzinho da aula anterior, eu chamei a atenção para o pronome cujo. É verdade. Cujo é um pronome relativo que dá a ideia de posse. Eu vou falar mais um pouquinho do cujo agora e em outra aula mais ainda um pouquinho. Mas por quê? É que eu vou falar um pouco mais em outra aula, eu vou falar um pouco mais sobre as funções sintáticas do pronome relativo. Haverá uma aula só para esse assunto. Funções sintáticas para o pronome relativo. De qualquer jeito, preste atenção. O cujo sempre dá a ideia de posse. Eu falo assim, ó, por exemplo, aquela é a menina cujo pai é delegado de polícia. Aquela é a menina cujo pai é delegado de polícia. Esse cujo quer dizer que o pai é o pai da menina. Veja que é uma relação de posse. Tudo bem que é posse no sentido figurado, mas é posse, não é? É o pai de quem? Dela, da menina. É a menina cujo pai é o pai dela. Certo? Ou não certo? Beleza? Então, por favor, pronome cujo, pronome cuja remetem à ideia de posse. Este é o livro cuja leitura é difícil. A leitura do livro é difícil. A leitura pertence ao livro. É a leitura do livro. É o livro cuja leitura é difícil. Então, preste atenção. Pronome cujo é um pronome relativo que dá a ideia de posse. E eu vou falar disso mais aprofundadamente numa aula só para pronome relativo. Só para falar de pronome relativo sintaticamente. Aí você me pergunta, mas você já não falou de pronome relativo? Sim, eu falei do pronome relativo morfologicamente. Mas numa outra aula eu quero falar dele só sintaticamente. Preste atenção, na verdade o que acontece é o seguinte, a morfologia é a classe gramatical. A sintaxe é a função que a palavra exerce dentro da oração. O problema é que o pronome relativo pode ser um sujeito, pode ser um objeto direto e assim por diante. De qualquer forma, deixa-me falar um pouquinho disso, certo? E falar um pouco da oração subordinada adjetiva. Preste atenção. Pronomes relativos e orações subordinadas adjetivas. Aquele ali é o exemplo que eu tinha colocado para você na última aula. O homem que fuma ficará doente. Aí eu falei para você o seguinte, que esse que é um pronome relativo. E esse que é um pronome relativo que é relativo ao homem. É porque eu tenho duas orações. Eu tenho a oração 1 e a oração 2. A oração 1 é essa, o homem ficará doente. E a oração 2 é que fuma. É interessante entender como que a oração 2 está dentro da oração 1. Foi embutida dentro da oração 1. E esse que retoma o homem. Agora, preste atenção, por favor. Preste atenção, por favor. Quem é que faz papel de sujeito da oração? Da oração fuma. O quê? O que faz papel de sujeito? É porque quem é que fuma? O que? Mas o que não substitui o homem? Substitui. É por isso que faz o papel de sujeito. Se você for parar para pensar, preste atenção. Olha só. Oração 1, nesse caso. Oração 1, ela tem sujeito e tem predicado. Quem que é o sujeito da oração 1? O homem ficará doente. O sujeito é o homem. Quem que é o predicado da oração 1? Ficará doente. Ficará doente. Oração 2. A oração 2 é que fuma. Quem que é o sujeito da oração 2?
O sujeito é a palavra que.